Você acumulou dívidas no cartão de crédito, está pagando quase 14% de taxa de juros por mês e alguém falou para você que existe uma possibilidade na qual você coloca o seu imóvel como garantia para poder quitar essa dívida? Bem, essa pessoa pode estar te dando um conselho real e pode até estar certa, ou ela pode também estar te empurrando para um negócio perigosíssimo, que pode ser um dos maiores arrependimentos da sua vida. Nesse vídeo aqui a gente vai falar os dois lados, vai falar para você quando que é vantajoso, quando não é vantajoso, para que você consiga analisar e tomar a melhor decisão para o seu perfil. Vamos lá? Existem dois cenários diferentes na qual o Home Equity pode atuar. Um vai ser muito benéfico para você, vai fazer você guardar, salvar muito dinheiro, né? Evitar que você gaste muito dinheiro ou fazer você ganhar muito dinheiro. E no outro, vai fazer você perder muito dinheiro. Pode ser uma das piores decisões que você vai tomar. E a decisão não está na taxa de juros, não está no banco que você está contratando. As diferenças que vão fazer o Home Equity ser ou não ser vantajoso são 3 pontos principais e os 3 envolvem você e não o banco. Mas qual que é a intenção desse vídeo? Por que a gente está gravando ele aqui agora? A gente percebe que a maioria dos clientes que chega aqui para a gente na Crédito querendo contratar um empréstimo em garantia de imóvel não chega de cabeça fria. Muitas pessoas, na verdade, já estão há um tempo, às vezes mais de um mês, mais de 2 meses, tentando diversas maneiras para conseguir crédito, para conseguir resolver o problema que talvez não envolvam realizar um empréstimo em garantia de imóvel, e depois de perceber que elas não conseguem resolver isso, que a dívida que elas têm hoje pega mais da metade da renda delas, né? Muitas vezes acontece isso, né? Mais da metade da sua renda mensal vai para quitar essas dívidas caras que você tem. Às vezes você tentou um consignado primeiro, ou está tentando faz tempo vários tipos diferentes de empréstimo e tomou um não para todos eles e não conseguiu e agora está recorrendo ao empréstimo em garantia de imóvel. Então esse vídeo aqui é para você. A gente vai contar aqui não só quando é vantajoso, né? A gente não está querendo aqui só vender um produto, né? Nosso maior propósito aqui na Crédito é realmente instruir as pessoas para que você, junto com a gente também, se você quiser, consiga ajudar a enxergar se é ou não a melhor solução e, caso seja, encontrar a melhor condição possível. O primeiro ponto é uma pergunta que você deve fazer para você mesmo. Como começou esse problema? Por que essa dívida existe hoje em dia? Por que eu estou com esse problema que eu preciso recorrer ao empréstimo de garantia de imóvel para resolver? Qual que é o motivo? Se o motivo for algo pontual, teve algum problema de saúde na família, teve uma perda de emprego que agora já foi resolvida, já está em outro emprego, mas gerou uma dívida que agora você está tendo que lidar com ela. Se foi algo pontual, que fugiu do seu controle, mas que já foi solucionado, o Home Equity ele pode fazer você realmente apagar esse passado, né, esse problema que existiu, para você conseguir agora, com fôlego, quitar essa dívida e não atrapalhar o seu presente nem o seu futuro. Então, nesse ponto, o Home Equity pode ser vantajoso. Agora, se essa dívida veio de um problema crônico de erro de gasto ou erro de conta, onde você acaba gastando mais do que você recebe, mais do que você poderia, e aí você fica sempre se afundando e isso acaba sendo uma coisa recorrente na sua vida, onde você não conseguiu corrigir, está querendo manter um padrão de vida que não é proporcional à sua renda, nesse caso o Home Equity vai acabar sendo um problema a mais para você. Ele vai resolver um problema que você tem agora, que é essa dívida cara, mas você vai ter a dívida do Home Equity. E se você não corrigir esse problema, você vai novamente daqui a pouco se enxergar no mesmo problema, mas agora você não consegue usar seu imóvel como garantia, ele já é garantia de uma outra operação que você tem que pagar, senão você pode perder o seu imóvel e você não resolveu a raiz do problema. Então você tem que ser honesto com você mesmo. Nessa hora, a gente sempre faz esse acompanhamento, né? No primeiro contato com os clientes, a gente geralmente pergunta qual que é o objetivo do crédito, né? Se for relacionado à dívida, a gente pergunta a quais dívidas, se é mais de uma, se o dinheiro todo vai para a dívida, porque isso é muito importante de entender. Se for algo que você gera para você mesmo e você não corrigiu esse problema, o Home Equity não é a solução. Nesse caso, ele pode gerar muito mais dor de cabeça para você do que solução para o seu problema. Já a segunda variável, ela é matemática pura. Você tem que perguntar para você mesmo, essa parcela cabe no meu bolso? Quando você recebe a proposta do Home Equity, né, seja de um ou de mais bancos, e você vê a melhor proposta possível, você tem que olhar a parcela e falar, essa parcela cabe no meu orçamento? Mas é para ser honesto e jogar ela no seu pior mês. Não é para você pegar aquele mês onde a sua conta de luz e de água veio baixinha, onde você não tem nenhum outro custo, onde você teve que fazer pouca compra de mercado porque comeu muito comida que sobrou do mês passado. É para você jogar essa parcela no seu pior mês. Pega a parcela e joga naquele mês que você tem que pagar IPVA, tem que pagar IPTU, tem que pagar seguro, tem que pagar tudo. Nesse mês, a parcela consegue ser paga? E você tem que ver se você consegue pagar ela e sobrar ainda. Você tem que ter uma gordura ali, tem que ter sobrando uns 10, 20% da sua renda ainda, porque você não sabe o dia de amanhã. Pode existir uma emergência que você tem que cobrir. Então você tem que saber se você tem condições reais de pagar todos os meses
esse empréstimo? Porque ele é um empréstimo na qual você está colocando o seu imóvel como garantia. Então, não é brincadeira. Você não vai apenas atrasar 1, 2 meses, daqui a pouco você resolve. Não, você, a partir do momento que você está atrasando, óbvio, não a partir do primeiro mês, né? Mas a partir do momento que você começa a virar uma bola de neve, você começa a não conseguir pagar, você corre riscos reais de perder o seu imóvel. Então, você tem que realmente fazer contas e ser realista com você. Joga naquele pior mês mesmo. Faz essa conta antes de contratar o seu home equity. Se você não consegue fazer essas contas sozinho, precisa de ajuda, às vezes você quer tirar dúvidas sobre a operação, sobre como funciona, sobre as parcelas, fala com a gente ajuda também nessa parte, né? A gente trabalha aqui muito com uma consultoria para poder ajudar as pessoas a entender se o home equity vai ou não ser vantajoso para elas. A gente acaba recebendo pessoas aqui que querem contratar e na primeira conversa a gente realmente é honesto com a pessoa e fala, olha, não vale a pena fazer, a gente não quer fechar para todo mundo, a gente quer fechar para todo mundo que possa tirar vantagens do home equity e não aquela pessoa que pode fechar e se arrepender amanhã, né? Então é sempre bom você ver se você tem condições reais de arcar com a parcela mensal. E a terceira variável é qual é a necessidade de você tomar esse home equity, para que ele está sendo tomado, né? Para que você precisa desse crédito? Se você está com uma dívida alta, seja de cartão de crédito, como eu comentei no início do vídeo, onde você tem uma dívida com juros de 10, mais até do que isso por cento ao mês, e você querendo trocar por uma dívida que você vai ter uma taxa de juros muito menor e um prazo maior para que você tenha uma parcela pequena no final do mês, nesse caso acaba sendo vantajoso. Se você, em geral, né, se você tem uma dívida mais cara e você está querendo trocar por uma dívida mais barata, nesse caso acaba sendo vantajoso. Se você está querendo fazer uma reforma, valorizar o seu imóvel, seja o imóvel que está entrando como garantia ou outros, acaba sendo vantajoso. Se você precisa desse dinheiro para capital de giro da sua empresa, que vai te gerar mais lucro do que você vai pagar de juros, ou para investir, né, às vezes para você começar uma empresa do zero ou abrir uma nova unidade de uma empresa que você já tenha. Casos de investimento, quando bem pensado, tendem a ser muito vantajosos para quem contrata. Agora, se você está querendo usar o home equity para algo supérfluo, você quer usar para bancar uma viagem, às vezes uma viagem em família, ou quer fazer uma viagem em casal ou sozinho, se você quer fazer uma festa, tem gente que pega empréstimo para diversas coisas, a gente já viu de tudo aqui na Crédito. Se é por um motivo que você pode esperar, se é algo que não é urgente, não vai te trazer frutos, não vai aumentar seu patrimônio, não vai quitar dívidas que vão fazer você perder mais se você não contratar, nesses casos você precisa analisar bem qual que é o motivo e se realmente vale a pena ou não. Se for algo que pode esperar, algo que não é urgente, algo que não vai te trazer renda, nesse caso não é vantajoso e acaba se tornando um problema. Você está contraindo uma dívida, você não vai pagar só aquilo que você está pegando, tem juros, tem custos embutidos, então é algo que você pode sim esperar e nesse caso acaba não sendo vantajoso se não for para algo urgente ou necessário para você. Só para dar um pouco de perspectiva para vocês, a gente vai falar agora sobre 2 clientes que a gente teve aqui na Crédito, 2 casos onde o home equity foi muito vantajoso e outro nem tanto. O primeiro é de uma cliente autônoma que a gente teve aqui, ela trabalhava de maneira autônoma e acabou tendo que parar de trabalhar durante o tempo e gastar muito dinheiro pois teve um problema de saúde na família dela. E a gente sabe, né, dívida de hospital, essas coisas acabam sendo muito caro e ela teve uma dívida com um pouco mais de 200 mil reais no nome dela em cartão de crédito e acaba sendo uma dívida muito alta. A gente sabe que os juros de cartão de crédito é altíssimo, então ela teve essa dívida e ela tinha uma parcela de 28 mil reais por mês, onde ela acabou fazendo uma troca pelo home equity, conseguiu uma taxa muito baixa, a parcela dela caiu para um pouco mais de 3 mil reais e ela conseguiu, com folga, reestruturar toda a operação dela e voltar a trabalhar normalmente, né, sem ficar apertada ali com essa dívida altíssima que ela tinha por mês. Feito isso, ela contratou o home equity em 20 anos e em menos de 3 a operação já estava quitada. Então ela conseguiu trocar por uma taxa de juros muito baixa, isso deu fôlego. Em alguns meses ela conseguiu esses 25 mil que sobrou, né, quase 25 mil que sobrou, ela conseguia usar grande parte desse valor para poder ir amortizando e por isso que ela conseguiu trazer essa dívida de 20 anos para 3 anos e um pouquinho e ela acabou quitando essa dívida e economizando muito dinheiro. Por quê? Porque foi algo pontual que aconteceu na vida dela, não foi uma dívida fruto de mau hábito, né? Então ela conseguiu realmente usar o home equity a seu favor, foi algo muito vantajoso para ela. E agora falando sobre o outro caso, a gente teve um cliente que também tinha dívida de cartão de crédito, era uma dívida de 120 mil reais, onde a parcela já estava chegando numa parcela que ele não conseguia mais pagar. Ele teve que trocar a dívida dele por um home equity, só que ele não mexeu na raiz do problema. Ele continuou tendo os mesmos hábitos e agora com uma parcela pequena no mês e o cartão de crédito liberado, nome limpo, ele voltou a usar os mesmos gastos.
E exatamente, vou até olhar aqui, exatamente 1 ano e 3 meses depois, esse cliente procurou a gente de novo, porque ele acabou contraindo a dívida no cartão de crédito de novo, só que ele ainda tem um Home Equity para pagar e ele estava procurando fazer um aumento, né? Isso também é uma possibilidade do Home Equity. Você às vezes consegue refazer o Home Equity no mesmo imóvel para você aumentar o limite, pegar um troco que eles chamam, né? No caso, ele tentou fazer isso, só que dessa vez ele foi recusado pelo banco e agora ele tem a dívida do cartão de crédito dele, tem a dívida do Home Equity, ele não mexeu na raiz do problema e agora está se apertando ainda mais do que ele estava inicialmente. Nesse caso, não foi vantajoso para esse cliente, ele acabou se apertando e não resolveu o problema e ele acabou se enfiando numa bola de neve que agora vai ser muito mais difícil sair, pois ele realmente não foi aceito em nenhum banco, ele não vai conseguir fazer essa troca do Home Equity e agora ele vai ter que resolver esse problema de outra maneira. Então, para se proteger seu patrimônio, proteger o patrimônio da sua família, eu vou te dar um alerta aqui falando dos principais sinais que você tem que olhar na hora que você está pensando em contratar um Home Equity. Se você se atentar que alguns desses sinais, não todos, se algum desses sinais se enquadrar no que você está pensando agora, então é um bom indicativo de que você talvez não deva contratar o Home Equity ou de que talvez você deva contratar um Home Equity. Então, se atente nesses sinais que eu vou listar aqui agora para que você consiga tomar sempre a melhor decisão possível. Primeiro sinal, onde você tem uma renda muito variável, onde na sua renda mais baixa você não conseguiria pagar a parcela do Home Equity. Nesse caso acaba não sendo uma vantagem, porque você não sabe se você vai ter, às vezes, uma sequência de 3 meses baixos de renda, então você não conseguiria pagar 3 meses seguidos do seu Home Equity, pode acabar se tornando algo muito perigoso, pois você botou o seu imóvel como garantia. Segundo sinal, onde a dívida que você tem agora, ela está crescendo todo mês, ela não está abaixando. Isso significa que você não está conseguindo resolver o que está causando essa dívida e você vai só adicionar uma outra dívida nova, você pode até abaixar a parcela que você tem agora, mas você está só adicionando uma nova dívida. Esse vai continuar sendo um problema e se amanhã ou depois você não conseguir pagar, você está arriscando perder o seu imóvel também. Terceiro sinal, onde o seu comprometimento de renda já passa dos 50%. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você tem que olhar para os seus gastos pontuais que você tem todo mês. Estou falando de energia, água, condomínio, aluguel, todos esses gastos que você tem no mês. Se todos esses gastos juntos passam dos 50% da sua renda, adicionar uma nova dívida talvez não seja algo tão vantajoso para você. Cabe a você analisar, procure os especialistas, a gente está aqui para poder dar assessoria e poder ajudar a entender melhor a sua operação também para que você consiga enxergar quanto você teria a mais de comprometimento de renda assumindo essa dívida. Então é um ponto a mais para você se atentar para não acabar se embolando também, botando uma dívida que você não vai conseguir pagar depois de um tempo. Mas então, o que é o certo? Contratar Home Equity, não contratar Home Equity? O importante é você entender que ele é uma ferramenta. E assim como toda ferramenta, ela é neutra, ela não é do bem nem do mal. O Home Equity não está aqui para prejudicar ninguém, tomar o imóvel de ninguém, e ele também não está aqui para salvar todo mundo. Ele é uma ferramenta, é igual um martelo. Se você bater com o martelo num prego, você vai botar ele dentro da madeira. Agora, se você erra e dá com ele no seu dedo, você está se machucando. Então, é a mesma coisa o Home Equity. No caso, se você está fazendo uma operação bem estruturada, onde você analisou bem e ele vai trazer frutos para você, ele acaba sendo muito vantajoso. Agora, se você não fez conta, se você fez conta e viu que ainda assim não vale a pena, mas você quer gastar porque é algo que você quer muito agora, nesses casos você vai arrumar dor de cabeça para você. Então, sempre analise muito bem. O importante é sempre você ser honesto com você mesmo, perguntar para você mesmo, olha para um espelho e pergunta para você mesmo por que você está tomando esse crédito agora, se isso é necessário, se isso vai te ajudar. Se a resposta for sim, então contrate. Agora, se você realmente enxergar que é algo supérfluo, é algo que você pode deixar para depois, é algo que não é uma necessidade na sua vida, então nesses casos opte por não contratar, pois você vai arrumar dor de cabeça e um problema que talvez possa custar um bem que você tem. Tá, Rodrigo, então o que é certo? É contratar um empréstimo com garantia de imóvel? É não contratar um empréstimo com garantia de imóvel? O certo é você sempre enxergar se ele vale a pena ou não. E, caso você opte por contratar, você procurar sempre a opção mais barata possível, com a menor taxa de juros, que libere todo o dinheiro que você precisa e que faça com que você tenha uma parcela longa, para você ter parcelas pequenas no final do mês e depois amortizar e poder quitar ele com calma. Então, é sempre isso que a gente recomenda, por isso que a gente fornece esse serviço para os nossos clientes. A gente trabalha em parceria com mais de 15 bancos ao redor de todo o Brasil e a gente trabalha com a sua operação para poder fazer ela rodar nos bancos que teriam mais chance de aprovação em boas condições, para que você consiga encontrar a melhor proposta possível. E isso sim é importante. Garantir que você consiga contratar um Home Equity e perceber que você fez um bom negócio. Então, se você busca contratar um Home Equity
ou está querendo apenas pesquisar, entender se vale a pena ou não, ver as parcelas que você poderia ter, acesse o link aqui embaixo na descrição ou no comentário fixado que vai te redirecionar lá para o nosso site, onde você pode preencher o formulário e ser atendido por um dos nossos especialistas. A gente vai garantir que você consiga entender mais sobre a operação, tirar qualquer dúvida que você possa ter e te acompanhar durante todo o processo. E a gente também facilita muito a operação, né? Você vai ter um contato só, que é com a gente, você vai mandar os documentos uma vez só, a gente faz toda a separação do documento, a gente envia para todos os bancos, a gente faz a parte de conversação, de negociação, que a gente também faz bastante, né? Sempre tentando conseguir a menor taxa de juros. Às vezes o banco aceita a proposta do cliente, libera para ele uma taxa de juros X e a gente já consegue conversar e abaixar essa taxa de juros. Então é sempre bom ter esse contato para que consiga facilitar a operação para você e aumentar as suas chances de conseguir uma boa proposta e a sua aprovação, que é muito importante. Mas é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos como esse e vídeos falando sobre outros assuntos também, não só sobre o Home Equity, mas falando sobre novidades financeiras que estão acontecendo aí pelo Brasil. Deixa aqui embaixo também nos comentários se ficou alguma dúvida, se ficou algo que você queira comentar, alguma coisa que aconteceu com você ou com alguém que você conhece, ou algo que você queira perguntar que eu não expliquei aqui nesse vídeo. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.